Nós teremos agora, então, a palestra sobre acessibilidade com Mônica Craveiro. Já anunciei o título na palestra anterior, mas vou ler novamente para quem não estava presente. Acessibilidade na web, hashtag para todos verem. Você acha mesmo que a web está preparada para todos? Uma página web mal escrita equivale a uma porta fechada, na qual as pessoas que possuem algum tipo de deficiência não conseguem acessar. Como em torno de 25% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, já passou da hora de criarmos sites acessíveis. Venha fazer isso com a gente. Bom, como citamos, a área de acessibilidade é muito importante para que a gente consiga garantir o acesso universal aos sistemas e sites que nós criamos. Então, é um tema que a gente tem que estar sempre em foco, tendo ele em vista, e às vezes acaba sendo deixado de lado por muitos desenvolvedores. Então, se você é alguém da parte de front-end, UX e UI, por favor, preste muita atenção para que a gente possa fazer sistemas melhores para os nossos usuários. É isso, muito obrigado. Por favor, Mônica, pode começar a palestra. Agora que eu vi que eu estou no mute. Gente, primeiramente, de novo aí, pedindo desculpa pela voz, que eu estou um pouco doente, então estou rouca. Vamos compartilhar aí o slide? Boa. Primeiro, esse site que está aí embaixo, depois eu vou mandar aqui para o pessoal da organização. Nesse site, eu disponibilizo todos os slides de todas as minhas palestras, inclusive esse. Então, vocês conseguem baixar os slides para depois consulta. Se tiverem dúvida, podem me chamar, vou compartilhar aí também as redes sociais. Beleza? Então, vamos começar. Primeiramente, quem sou eu? Eu sou carioca da Gema, né? Eu sou ex-patinadora artística, eu sou gamer, eu sou ruim, mas eu sou gamer, não importa, eu gosto, mas eu sou ruim. Eu sou tech marompa, porque assim, eu como, eu malho para poder comer, entendeu? Como dizem, eu sou dev emocionada, porque dizem que dev emocionada é que tem tatuagem de programação, e eu tenho várias. Eu tenho um 404, eu tenho o dinossaurinho do Chrome, eu tenho essa tag, eu tenho aqui atrás escrito dev. Então, assim, eu tenho muitas tatuagens de tecnologia, então eu sou dev emocionada. Eu costumava fazer cálculos por aí, porque eu sou formada em matemática, eu dei aula em escola e tudo, mas hoje eu fico só nos computers, sou só desenvolvedora, né? Atualmente sou desenvolvedora back-end, mas eu já fui front-end, por isso que eu estou fazendo essa palestra para vocês. Eu sou embaixadora de algumas coisas, menos de sertanejo, porque eu não gosto de sertanejo, eu sou do rock, mas eu sou embaixadora da programaria, eu sou embaixadora do Devs 40+, e eu sou embaixadora da Alura, eu sou a Alura Star. Então, por isso aí que eu sou embaixadora de bastante coisa. E eu sou amante de energéticos, se conhecerem algum energético diferente, pode me mandar, que eu gosto. E eu sou aspirante influencer tech, inclusive meu arroba tá aí, @mocraveirodev, em todas as redes sociais. Esse QR Code leva ao meu Linktree, vocês conseguem me adicionar lá, e fiquem à vontade para conversar comigo, para tirar dúvidas, e aí eu estou à disposição. E vamos começar, né? Vocês já pararam para pensar como a acessibilidade é importante? É engraçado, porque eu não tinha parado para pensar nisso, apesar que meu pai era uma pessoa com deficiência, meu pai não tinha perna esquerda. Mas eu não tinha parado para pensar como isso é importante, né? Como eu falei, atualmente eu sou back-end, mas eu trabalhei como front-end numa empresa, numa grande empresa internacional, né? E a gente recebeu uma notificação, né, que nossos sites não estavam acessíveis e que a gente precisaria nos certificarmos em acessibilidade para a gente não tomar multa. E foi um grande baque, porque até então a gente não tinha pensado nisso. E quando a gente começou a ver, a gente viu que a gente estava realmente muito defasado, né? Então eu tive que estudar bastante para me especializar na parte de acessibilidade, para a gente poder fazer esse MVP, né, desse sistema, para poder passar nessa certificação de acessibilidade, né? Então, a gente teve um período aí de 6 meses para poder colocar os nossos sistemas acessíveis, e a gente conseguiu colocar em 4 meses na meta que a gente tinha para passar na certificação e não tomar a multa.
Então, foi muito legal, porque a partir daí eu comecei a ver o quanto de coisa a gente podia fazer e como era simples a gente pensar na parte de acessibilidade, coisa que a gente não tinha pensado antes, né? Coisa que a gente poderia fazer, coisas simples e que a gente não fazia, né? E também coisas como coisas que a gente pode fazer no dia a dia, coisas que a gente pode tão simples e a gente não fazia e a gente peca nessas coisas. Então, a gente tem que parar para pensar realmente nessa parte de acessibilidade. Eu vou deixar um pouquinho esse slide aí para vocês verem, para vocês lerem. Eu não estou vendo vocês, mas acredito que vocês seguiram a ordem que eu coloquei aí. Porque sim, eu acredito que vocês leram primeiro essa parte que está em destaque em amarelo, depois leram o que está em negrito aí, depois o que está um pouquinho maior embaixo sem negrito, e depois a parte pequenininha. E sim, isso realmente o layout que eu coloquei aí é que dita, né, toda a forma que a gente quer que o nosso site seja, que as pessoas entrem no nosso site, que as pessoas tenham a experiência no nosso sistema, né? O layout, o tamanho das fontes, as cores, tudo que a gente coloca realmente para que a pessoa tenha o entendimento que a gente quer e a gente ter esse guia. E nessa imagem aí, mesmo eu não colocando nada escrito assim diretamente, vocês conseguem entender qual é o recado que eu quero passar. Porque vocês conseguem ver que tem uma logo ali, que tem um título mesmo que riscado, tem uma barra de busca, tem um carrossel de imagem, tem texto, tem ali um alertinha, tem um botão, tem aquela coisinha de selecionar. Vocês conseguem ver vários elementos aí, né? Então, vocês conseguem, através dessas dicas visuais, vocês conseguem ver tudo que eu coloquei aí no site. Vocês conseguem entender esse fluxo. E, realmente, essas dicas visuais, elas são de extrema importância, né? E justamente é isso que vai direcionar o nosso usuário e vai melhorar a experiência dele, independente se esse usuário possui algum tipo de deficiência ou não. E é isso que é importante quando a gente está pensando no nosso layout, quando a gente está pensando principalmente nessa parte de acessibilidade. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje de porquê, o quanto, onde e como a gente pode aplicar a acessibilidade. E por quê, né? Por que a gente tem que se preocupar por acessibilidade? A primeira coisa que a gente tem que ver são números, né? Dados, fatos, né? Se você for pensar que a gente tem em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo e 1 bilhão dessas pessoas tem algum tipo de deficiência, a gente vê que é uma grande parte dessa população que tem. E aqui no Brasil, pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. São em torno de 25% da nossa população. É em torno de 25% de pessoas que poderiam estar consumindo o seu conteúdo, que poderiam estar comprando o seu produto, que poderiam estar lendo o seu site, que estão tendo algum empecilho, que estão tendo alguma trava, que estão tendo algum problema e não estão conseguindo. E é uma parte das pessoas que precisam ter aquela independência para a gente conseguir. Pense que um site que tem um vídeo, que não tem uma legenda, uma pessoa surda não vai conseguir entender. Um site que tem botões pequenos, uma pessoa que tem um problema, que tem alguma deficiência ou que tem algum problema de mobilidade, não vai conseguir apertar aquilo. Sites que não tem navegação boa por teclado, né? Não vai conseguir, uma pessoa cega não vai conseguir, ou com baixa visão, não vai conseguir navegar naquele conteúdo, né? Vai ter muitas barreiras aí que essas pessoas não vão conseguir consumir, não vão conseguir ter acesso. E aí, imagina, sempre a pessoa ter a dependência de ter uma pessoa sem deficiência do lado para poder fazer qualquer compra. Sabe? Pensa quão chato seria para você se você, sempre que fosse, por exemplo, comprar alguma coisa na Amazon, ou comprar alguma coisa no Mercado Livre, que seja, você ter que ter alguém do seu lado para fazer isso para você.
Você não tem essa independência de fazer sozinho. Você não tem essa autonomia de fazer isso sozinho. E é isso que acontece com esse 25% da população brasileira. E é isso que a gente tem que pensar. E a gente tem que pensar isso não por filantropia. A gente tem que pensar isso porque é lei. E desde 2004, a gente já tem uma lei de acessibilidade para sistemas do governo brasileiro. Desde 2004, todos os sistemas de governo, né, ligados aos governos, municípios, todas as esferas, né, governamentais, têm que ser acessíveis. E a partir de 2015, todos os sites e sistemas que são sitiados aqui no Brasil têm que ter acessibilidade. Isso é uma lei, então a gente tem que seguir. Só que, infelizmente, a gente não tem muita fiscalização. Então, acaba que muitas coisas são deixadas passar, né? Acaba que passa muita coisa. Então, acaba que só tem fiscalização quando tem denúncia ou alguma coisa assim. Então, a gente tem que se preocupar, sim, porque se houver alguma denúncia, a gente está preparado, né? E quando eu falo que a acessibilidade é para todos, acessibilidade é para todos. Eu já fui aí na USP, tem rampa, e todo mundo usa rampa. A rampa é um recurso de acessibilidade para pessoas cadeirantes. Mas é muito mais fácil subir pela rampa. Por exemplo, eu tenho condromalácia. Para mim, subir escada dói no meu joelho. Então, para mim, é mais fácil subir pela rampa. Eu tenho um problema no meu olho esquerdo, que é um problema genético. Eu tenho uma inflamação constante na minha retina. E, às vezes, eu preciso dilatar a minha vista para acompanhar. E quando eu dilato a vista, eu não enxergo mais nada. Então, eu uso recursos de acessibilidade, como um zoom, para poder conseguir enxergar alguma coisa. E quando eu vou lá, eu não dilato só a esquerda, dilato a direita também. Eu tenho que dar zoom. Se a cor não estiver legal, eu tenho problema. Quando você está no sol, usar o celular no sol é horrível. Se as cores não forem legais, você não consegue enxergar nada, né? Se você está com o braço quebrado, ou, por exemplo, você está com a mão dormente, que seja, você machucou a mão, para você clicar em alguma coisa, mexer no seu celular é muito difícil, se o botão não for grande o suficiente, né? Então, se o site não for intuitivo, se o caminho não for fácil, né? Você não consegue mexer. Então, você tem que pensar que, tipo, o seu site tem que ser fácil mexer para pessoas idosas poderem consumir o seu conteúdo, ou até mesmo crianças, né? Então, tem muita coisa que pode acontecer. Isso é conhecido como acessibilidade temporária, né? Então, assim, você não vai ficar com o braço quebrado para sempre, eu não vou ficar com o olho dilatado para sempre, mas são coisas que são temporárias e a gente necessita de recursos de acessibilidade para a gente poder utilizar as nossas coisas. Outra coisa também, desde que eu comecei a trabalhar com acessibilidade, eu uso muito leitor de tela para poder ler os textão do WhatsApp para mim. É um recurso de acessibilidade, mas eu estou usando e eu não tenho nenhuma deficiência, sabe? Elevador mesmo. Meu mal é um recurso de acessibilidade, mas todo mundo usa. Então, tem muita coisa aí que a gente usa no nosso dia a dia, que são recursos de acessibilidade. Então, sim, a acessibilidade é para todos. E quanto que a gente tem que investir, né, para a acessibilidade? A acessibilidade, ela deve estar na rotina, porque a primeira parte disso tudo é a conscientização. Todo mundo que está assistindo essa palestra já está com um passinho aí à frente, que já está se conscientizando desse assunto. A próxima parte é a capacitação. E a capacitação vem através aí da leitura da documentação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ela. E a documentação, ela vai poder te dar a capacidade de usar as ferramentas corretas para poder incluir a acessibilidade no seu dia a dia. E aí você vai poder executar isso de maneira correta. Agora, você imagina se um arquiteto, quando ele for desenhar uma casa, ele desenha a casa, constrói a casa, certo? Aí, depois que a pessoa vai se mudar, ele vê que a pessoa é cadeirante. Aí, ele vê lá que ele vai ter que aumentar as portas, que vai ter que fazer um monte de mudanças, tirar escadas, botar rampas. Ele não pode fazer isso depois. Então, se ele tivesse tido a conscientização, enfim, ele já teria feito tudo acessível desde o começo, né, para essa pessoa.
Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, desde do nascimento do nosso sistema até esse sistema ir para a produção e ser usado, né? E onde a gente pode encontrar coisas sobre a acessibilidade? Como eu falei, a primeira coisa é a documentação, né? E a documentação é a melhor forma de validar, né, se o nosso usuário está tendo uma boa experiência. E essa documentação, né, é a documentação do WCAG, né? Essa documentação ela foi criada pelo WAI, que é, né, Web Accessibility Initiative, né, que é para todos os conteúdos da web. Essa documentação, ela se baseia nesses 4 pilares aí, né? Que são os princípios, as recomendações, os critérios de sucesso e as técnicas, né? E dentro de tudo isso, né, esses princípios, eles estão baseados nesse princípio, né? Que está em inglês, mas é um acrônimo para perceptível, operável, compreensível e robusto. Então, se você pensar que se você colocar o seu sistema dentro desses 4 princípios, então, o seu sistema ele vai estar acessível. Então, você vai construir seu site de maneira correta, né? E esse aí, explicando um pouco melhor os princípios, o que é o princípio perceptível, né? O princípio perceptível, ele tem que estar de maneira que você consiga ver os seus componentes estejam de maneiras mais claras para o seu usuário. Eles têm que ser apresentados de forma que o seu usuário consiga perceber corretamente o seu conteúdo, né? Então, quando ele fala de fornecer alternativas textuais para qualquer conteúdo não textual, o título dessa palestra é uma brincadeira para isso. Sabe a hashtag para todos verem? É uma forma de colocar isso. Sabe que no Instagram tem muito isso, porque o Instagram não tem, agora está melhorando isso, né? Mas não tinha esse recurso de acessibilidade. Então, quando ele lia, o pessoal colocava essa hashtag para dar uma descrição, porque não tinha um atributo, que eu vou falar um pouco mais para frente, que é o atributo alt, para descrever o que era a imagem. Ele não descrevia a imagem. Não tinha como descrever a imagem. Então, eu colocava essa hashtag para o pessoal conseguir, para a pessoa que está usando um leitor de tela, conseguir ver, né, a imagem. Então, esse é um tipo de alternativa textual, né? Fornecer alternativas de multimídia, como transcrições, legendas, até mesmo tradução em Libras, né? Então, isso é uma forma de alternativas. Criar conteúdos para que sejam apresentados de modos diferentes, sem perder a informação e estrutura. Ou seja, desde que eu apresente textualmente, ou apresente em Libras, ou apresente de outra forma, isso não vai mudar, né? Ou seja, se eu diminuir ou aumentar o zoom, isso não vai prejudicar também a estrutura da minha página. Isso também é uma forma, né? E tornar mais fácil a visualização, né, do conteúdo e a audição. Então, realmente ter cuidado com o contraste, né, de fundo, principalmente quando tem aquele tradutor de Libras no canto, para que ele não se funda com o fundo e a pessoa tenha dificuldade de enxergar e não consiga entender o conteúdo. Então, isso é muito importante, ter cuidado com todas essas camadas, né, para não ter essa dificuldade. E o que é o princípio operável? Os componentes de navegação. Então, tem que ter todas essas partes de navegação. Por exemplo, navegação via teclado, né? O tempo de leitura tem que dar tempo suficiente. Por exemplo, tem coisa que fica rodando automaticamente no site. Tem que dar tempo suficiente para o usuário ler. Porque já a pessoa já está lendo na metade, vira. Aí ele começou a ler a próxima parte, vira. Não piscar as coisas para pessoas não terem problema com ataque epilético, né? Ter parte também, às vezes tem aqueles carrossel com 1000 fotos. Eu não quero ver 1000 fotos. Imagina no leitor de tela que eu tenho que passar de uma em uma até seguir para o próximo conteúdo. Então, tem que ter uma forma de pular aquilo ali, né? Então, inclusive, tem uma das coisas que está muito clara na documentação é que o primeiro tab que a gente dá na página geralmente é um botão que a gente pula direto para o conteúdo principal. A gente não passa pelo menu. Então, tem muitas coisas dessa forma. Então, esse é o princípio operável. O próximo princípio é o compreensível. Então, esse princípio, ele tem até uma máxima que ele fala
que os textos que você usa no seu conteúdo, eles têm que ser compreensíveis, inclusive para uma criança que tivesse, por exemplo, no quinto ano, quarto ano, não sei, quinta série. Eu não sei mais como é que funciona. Na minha época era quinta série. Então tem que ser compreensível desde pessoas ou até pessoas que até crianças. Então, realmente, essa informação ela tem que estar compreensível por qualquer pessoa. Então, não adianta a gente escrever coisas muito rebuscadas, ou, por exemplo, a gente que é de uma área mais técnica, explicar com todos aqueles termos técnicos para uma criança, ou para uma pessoa que não é técnica. A pessoa não vai entender. Esse princípio tem essa mesma definição. Então, todos os textos eles têm que ser compreensíveis. E todos os textos eles têm que aparecer na página de maneira que sejam previsíveis, ou seja, todas as páginas têm que ter um fluxo previsível. Então, a gente sabe que se a gente rolar, a gente vai clicar no carrossel, a gente vai para qual lugar. Se a gente clicar naquele link, a gente vai para outra página. Então, tem que ser previsível e ajudar a corrigir erros. Por exemplo, lá no formulário, quando você digita alguma coisa errada, não fica aquele vermelhinho embaixo dizendo qual é o problema. Então, você tem que deixar aquilo claro, qual é realmente o problema e como fazer para consertar. Porque num leitor de tela, isso é muito ruim. Porque, às vezes, quando você inclui aquilo ali via JavaScript, não fica legível. Então, quem está ouvindo não sabe que aquele campo está errado, não sabe onde está o erro, e aí a gente tem um grande problema, porque aí é uma grande barreira e a pessoa não consegue preencher aquele formulário. Né? Então, dado esses princípios, né, para cada parte disso, como eu falei lá antes, voltando aqui um pouquinho, né, dados esses princípios, a gente tem as recomendações e os critérios de sucesso, né? Então, dentro desses princípios, como eu mostrei para vocês, já tem as recomendações. E aí a gente passa para os critérios de sucesso. Os critérios de sucesso vão dizer se tudo aquilo que você fez, todas aquelas técnicas que você usou, tudo aquilo que você usou, conseguiu atingir seu objetivo. E atingindo esse objetivo, né, ou seja, atingindo esses critérios de sucesso, né, você vai conseguir atingir esses níveis de conformidade. Então, esses níveis de conformidade, são 3 níveis de conformidade, né? É o nível A, o nível AA ou duplo A, ou o nível triplo A ou AAA, né? Esses níveis de conformidade, eles vão se dar de acordo com o A. É assim, ele está acessível, mas ele tem bastante barreira. É difícil de navegar no seu site. Então, pode ser que você trave em algum lugar. Um exemplo, abri um pop-up, não tem um botão de fechar. Eu não consigo fechar. E aí, o que eu faço? Eu não consigo voltar para trás, eu não consigo fechar aquele pop-up. Então, pode ser alguma coisa desse tipo. Ou então, como eu falei lá, o formulário fica em looping, eu não consigo consertar, eu não sei onde consertar e eu não consigo seguir aí, por exemplo, com cadastro, preenchimento, enfim, né? Então, assim, tá acessível, mas tem algumas coisas que são problemáticas e isso pode causar uma barreira aí e ter uma trava aí na acessibilidade do seu site. O nível duplo A. O nível duplo A é o que está ok, é o que está de acordo com aquela lei que eu mostrei para vocês. Então, se vocês atingirem o nível duplo A, é um nível excelente, né? Então, ele vai estar em conformidade com todos os critérios de sucesso, ele vai estar um site bem acessível, você não vai ter barreiras, a pessoa vai conseguir navegar perfeitamente e compreender o seu conteúdo. Então, se vocês atingirem esse nível, tá ótimo, podem ficar por aí. Até porque o nível AAA é um nível que é muito difícil de se atingir, né? Porque ele tem bastante critériozinhos que são bem difíceis ou coisas muito particulares, que é bem difícil. Vou ser sincera, tipo, quando eu estava lendo na minha especialização, eu nem cheguei muito no nível AAA, porque eu estava no MVP também, né? Então, como eu queria uma coisa mais rápida, eu me preocupei muito com duplo A, então nem me preocupei com triplo A. Então, realmente, ele é muito difícil, mas como eu falei, o duplo A é perfeito, tá dentro da lei, tá ok, então fiquem tranquilos quanto ao duplo A. Né? E aí vem a documentação em si. A documentação em si, essa é a documentação do WCAG, ela cuida de toda a parte estática do seu site,
Então, toda a parte de HTML, CSS, né? Então, ela vai dizer como tornar o site acessível dessa parte estática do seu site. E tem a documentação do Area, que ela já vai cuidar de toda a parte dinâmica do seu site, ou seja, do JavaScript. Essa parte do Area é muito legal, porque ela vai te dar exemplo de código. Então, ela vai dizer exatamente de como você tá, por exemplo, eu vou clicar na seta da direita até o final, no final, quando chegar no final, tem que voltar para o começo. Ou então, chegar no final, ele tem que pular para o próximo componente. Ele vai ter essa descrição, assim, bem definida, né, na definição da regra. Vai ter o exemplo de código, então, literalmente, se você copiar e colar, já vai estar funcionando. Né? No máximo, você vai ter que fazer uma estilização com CSS para deixar de acordo com o layout da página de vocês. Então, assim, é bem simples de usar. Um outro problema dessas documentações é que elas estão em inglês, mas lá para o final, vocês vão ver que eu tenho alguns sites que eu coloco de recomendação para vocês, e lá tem algumas traduções para isso. E também, se vocês traduzirem essa documentação também com o tradutor lá do Google Chrome, também fica legal. Dá para compreender direitinho, tá? E também, a própria linguagem que vocês vão usar, possivelmente tem alguns componentes de acessibilidade ou tem uma página de acessibilidade. Por exemplo, eu falei, eu não sou muito do front, né? Eu sou back-end. Mas, já me disseram que no React tem alguns atributos já prontos de acessibilidade, que é só você colocar lá nas suas tags, que já vem todos os componentes de acessibilidade pronto. Porque, por exemplo, a documentação ensina a fazer tudo na mão. E como já vem pronto, por exemplo, no React, você não precisa fazer na mão, né? Facilita o seu dia a dia. Então, procure aí tem alguns exemplos de documentação, né? Por exemplo, da Google, da Mozilla, WordPress, né? Android, Java, aí do React, né? Da Apple. Então, tem algumas documentações aí, mas procure isso na linguagem de vocês, tem alguma coisa já pronta, né? Para facilitar a vida de vocês, não precisar fazer tudo na mão. E a próxima parte, né? Como? Como que eu vou tornar esse conteúdo acessível? Até porque bom dev quer botar a mão na massa, né? Até agora foi tudo muito conceito, né? E vamos lá. A parte importante que vocês têm que saber é que a árvore de acessibilidade, ou seja, o que o leitor de tela lê, o que as tecnologias assistivas usam, é a árvore de acessibilidade. E essa árvore de acessibilidade, ela é derivada do nosso HTML, né? Então, por isso que é muito importante utilizar todos os componentes corretamente. As tags, as roles, os atributos, vou falar mais um pouquinho mais para frente para vocês o que é isso, né? E usar as recomendações, tanto do WCAG quanto do EARA nas documentações, porque tudo vai derivar. Então, se a gente quer que tudo funcione certinho, o ideal é a gente usar esses componentes do HTML corretamente, né? E, como eu disse, o HTML semântico é a chave de tudo. Então, é muito importante tomar cuidado, né? A gente tem que entender exatamente qual componente a gente tem que usar. Então, a gente tem que usar o HTML, tem muita coisa já bem escrita. E aí, eu dou um exemplo. Por exemplo, esses quatro códigos aí, esse código que eu coloquei, tem 4 botões, né? Os 4 são botões, certo? Os 4 são botões e os 4 são acessíveis. Mas vamos às diferenças entre eles. Primeiro ali, tem uma div, né? Tem uma div e tem um terceiro ali, tem um span. Div e span não são tags muito semânticas, eu vou falar um pouco mais delas para frente, né? Então, para elas entrarem lá naquela árvore de acessibilidade que eu falei para vocês, eu tive que colocar esse atributo tab index, né? E primeiro, como elas são tags basicamente de estilo, eu tive que colocar esse class button aí para poder colocar o CSS nelas, para elas terem uma carinha de botão, né? E botei esse atributo tab index. O que ele faz? Quando ele está com esse valor aí 0 ou 1, eu incluo ou excluo esse componente na árvore de acessibilidade. Então, eu incluí esse componente na árvore de acessibilidade. E esse atributo role, ele quer dizer que essa div, ela não é mais uma div. A role, ela está dizendo assim, div, a partir de agora, você é um botão. Porque ele está dizendo que essa role é um button. Então, está falando que é isso, que é um botão.
e colocar o nomezinho, clica aqui. Beleza, como eu falei para vocês. Parece um botão. É um botão, porque a Role está dizendo isso. Você pode, tem a coisa, clique aqui, tá na árvore de acessibilidade, vai ser lido pelo leitor de tela, mas não é o ideal, né? Então, beleza, se eu quero clicar, então nada melhor do que botar um A, que é um link, né? Então, quando eu clicar, vai para algum lugar. Aí, beleza, vamos ao A, a tag A. Ele tem a class button, porque como ele é um link, né? Eu tenho que estilizar. Então, botei ali a class button. A role button, porque aí ele não vai ser mais um link, ele vai ser um botão. Daí eu clico aqui. O A é uma tag semântica. O leitor de tela já naturalmente já passa por ele. Então, já não precisei mais botar o tab index. Mas, continua não sendo um botão efetivamente. Eu ainda tenho que usar bastante recurso para tornar ele acessível. Mas olha aí, o HTML tem essa tag linda chamada button, que já tem toda a carga de acessibilidade dentro dela, né? Já é toda semântica, ela já tem a cara de botão. No máximo ali, beleza, se eu quiser um botão mais diferenciado, eu boto um CSS nela, mas de resto, ela já tem tudo. Ela é clicável, ela tem a cara de botão, já eu não preciso fazer mais nada, é acessível. Então, olha que maravilha, né? Então, se a gente usar o HTML de maneira correta, a gente tem vários outros ganhos. Além da acessibilidade, a gente tem outros ganhos como a melhora no SEO, ou seja, o ranqueamento no Google fica melhor do seu site, a manutenção do seu código. Por exemplo, se um dev pega esse spam com class, button, até ele entender que isso aí é um botão, se ele olhar no tag button é muito mais simples, né? Então, fica muito mais fácil de manutenção. Então, tem outros ganhos aí, outras, digamos assim, consequências que vai trazer para o seu site, né? Se você trouxer acessibilidade. Então, isso é uma ótima coisa, aquela cartada para você falar para o seu chefe rabugento aí que não quer botar acessibilidade. Fala assim, ó, mas ó, seu site vai ser ranqueado melhor. Então, vai aparecer melhor no Google e vai vender mais. Isso tudo porque a gente está botando acessibilidade. Olha que coisa legal, né? Fora isso, como eu já falei, né? Expandíveis são elementos que não possuem sentido nenhum semântico. Então, eles só vão realmente ser utilizados assim, a não ser que a gente tenha que, por algum motivo, usá-los, e aí a gente vai ter que usar esses recursos, né? Como o tab index, como eu coloquei. Então, fora isso, a gente não deve utilizar eles para a parte semântica, para a parte de leitor de tela. Então, esquece eles. E, como eu falei, o tab index. Se a gente colocar esse atributo, se a gente colocar ele com valor 0, né, ele vai ser incluso na nossa árvore de acessibilidade. E se a gente botar qualquer outro valor que não seja 0, tipo assim, qualquer outro valor positivo, né, que não seja 0, a gente meio que está retirando, está trocando, botando ele para trás na prioridade da árvore de acessibilidade. O 0 vem primeiro. E depois que terminar de ler todos os zeros, ele vai ler 1, 2, enfim, né? Então, assim, cuidado quando você for mexer nesse tab index, porque você pode mexer na sua árvore de acessibilidade. Mexendo na sua árvore de acessibilidade, você pode mexer na compreensão do conteúdo pelo seu usuário. Então, tome cuidado e também cuidado ao adicionar ele, né? Também não vai sair botando spam div tudo quanto é lugar para o seu site ficar lindo e sair mexendo no tab index, que pode dar problema também, né? E tem essas outras tags aí maravilhosas, né, de acessibilidade, de HTML semântico, que vocês podem usar, que já tem toda a carga de acessibilidade e tudo correto. O máximo que vocês vão fazer, como eu falei, usar um CSSzinho. O resto já está tudo certinho. E vamos a mais alguns exemplos de estruturas e atributos que são importantes, né? A primeira coisa é a linguagem da página. Isso é muito importante. Sabe quando a gente abre lá o HTML, né? E a gente coloca aquele atributo lang e coloca lá o PTBR ou ES? Sabe por que aquilo é importante, aquele atributo lang? Porque ele que vai dizer para o nosso leitor de tela qual é a língua que ele tem que sintetizar para ler aquela página. E não tem problema, por exemplo, se no meio da sua página, a sua página está em português, mas no meio da sua página tem
uma parte que está em inglês, não tem problema. Naquele pedacinho, você pode botar o atributo lang também em inglês. Aquele pedacinho, ele vai trocar a voz para ler inglês. Porque, não sei se vocês já viram, por exemplo, a voz do Google português lendo um pedaço em inglês. Fica horrível. Ou vice, né? Então, tome cuidado com esse ponto, porque é muito importante para ter a melhor compreensão, né? Os pontos de referência. Os pontos de referência são os famosos landmarks, né? Os leitores de tela geralmente têm atalhos de teclado para você pular. Por exemplo, os títulos, aquela parte do main, footer, o header. Então, tipo, você tem atalhos de tela para trocar para isso. Então, é muito importante você demarcar exatamente. Inclusive com os atributos role, né? Os roles. Você também pode usar os roles, eles entram também como pontos de referência e você consegue usar os atalhos de teclado para navegar entre eles. Os roles, eu até expliquei já um pouquinho, eles servem para dizer para outras tags quais são os papéis dela. Por exemplo, quando eu sou contratada numa empresa, eu sou a Mônica, mas eu passo a ser uma desenvolvedora. Então, é para dizer qual é o papel daquela tag naquele momento. O título da página é muito importante. É aquele que fica lá na aba do navegador. Por que ele é importante? É a primeira coisa que o leitor de tela lê numa página. E já pensou se você entra numa página e está lá escrito página? Aí eu vou falar assim, beleza, é uma página, eu sei que é uma página. Mas a página de quê? É a página de quê, né? Então, assim, é importante que ela tenha, pelo menos seja descritiva. Também não vai escrever a Bíblia no título, né? O título tem que ser rápido, descritivo, para a pessoa saber o que está esperando ali no seu conteúdo, né? Tab Index, já falei bastante sobre ele, né? Contraste. Contraste é importante principalmente para pessoas de baixa visão, né? E daltônicos. Se você não tiver um contraste bom, as pessoas não vão conseguir entender seu conteúdo. Por exemplo, se você tiver só um botão verde para confirmação, um daltônico não vai saber se aquilo ali é um verde e vermelho, por exemplo. Ele não vai saber o que é. Então, é sempre bom você ter uma dupla referência, por exemplo, um verde e um Vzinho e um vermelho com X. Porque, pelo menos, o Vzinho e o X, ele sabe que aquilo ali é uma confirmação e uma negação. Então, por ali ele consegue entender, né? E fora também pessoas com baixa visão, que às vezes o contraste é bom para dar destaque. Por exemplo, você não vai botar uma coisa quase transparente, por exemplo, no fundo branco. A pessoa vai conseguir enxergar, né? Então, colocar cores fortes, que tenham um contraste bom para não ter esse tipo de problema. Formas de navegação. Lembra naquele princípio lá do operável? É aí que entra o princípio operável. As formas de navegação, elas são importantes. Você tem que oferecer mais de uma forma de navegação. Ou seja, eu ofereço o mouse, o touchscreen, o teclado. Outra coisa também que é importante. Vocês já viram, eles falam que tem um negócio chamado que é clique único. Nem sempre, por exemplo, você está lá no Google Maps, você consegue usar aquele movimento de pinça. Nem todo mundo consegue. E vocês já viram que tem um mais e um menos ali para você dar zoom? Aquilo ali é uma opção de clique único. É uma forma de navegação também. É uma opção também. O título. Esse título aí não é o título da página, mas os títulos do seu conteúdo, né? Aquelas manchetes, por exemplo, é o H1 até o H6. É bom você saber como usar essa hierarquia, né? Atualmente é legal, porque no HTML5 você já consegue usar mais de um H1 na página, né? Por seção, né? Você pode botar o H1, H6 por seção. Isso é legal, porque ajuda a organizar seu conteúdo, né? E, como eu falei, os pontos de referência ajudam a gente a conseguir navegar. Então, o título é um ponto de referência, consegue navegar entre os títulos. Então, eu navegando entre os títulos, eu consigo ter a compreensão da minha página, né? Foco. Foco é muito importante para quem tem baixa visão e usa navegação de teclado, porque ele consegue saber onde está o cursor, né? Tem muita designer, né, que tira lá o outline do botão. Não tirem. É muito importante. Se você quer que aquele outline não fique aquele preto feio, que às vezes acham feio, dá para estilizar para o CSS o outline. Mas deixa ele com contraste bom e sempre visível. Desculpa. Os atributos área. Os atributos área são de extrema importância para os nossos navegadores de tela. Eles vão dizer muito sobre o estado daquele componente,
né? E o que aquele componente faz? Por exemplo, o menu hambúrguer, ele tem um atributo chamado Area Expanded. Ele vai dizer se aquele componente ele está aberto ou fechado. Então, quando o leitor de tela vai passar por lá, ele vai dizer menu aberto ou menu fechado. Então, eles são muito importantes. Então, usem e abusem, tem atributo área para tudo que você possa imaginar. Então, usem e abusem deles, né? E vou falar também um pouquinho de boas práticas, né? Então, boas práticas, sempre verificar se as tags foram abertas e fechadas. Porque se você esquecer de fechar alguma tag, pode confundir o seu leitor de tela e você vai ter um problemão aí. Então, sempre toma aquele cuidado, assim, abre uma tag, já fecha ela imediatamente e vai escrevendo dentro dela, para você não esquecer, né? E, ultimamente, no VS Code, o curso, enfim, tem algumas extensões que você coloca que você, ao abrir a tag, ele já fecha para você automaticamente. Então, você pode usar essa extensão para esse propósito, que ajuda muito, né? Usar as hierarquias corretas, como eu falei lá do H1 até o H6, evitar usar, tipo, um H3 antes do H1, enfim, para, tipo, não ter problema de compreensão, por exemplo, do fluxo da sua página, né? IDs duplicados. Isso é um grande problema, porque principalmente para navegação de teclado, ele usa muito IDs para fazer referências. Por exemplo, quando a gente tem um formulário lá, tem escrito nome em cima daquele campo onde a gente escreve. Aquilo ali está ligado por ID. Se eu tiver um ID duplicado, ele não vai saber qual é o nome de referência ao campo. Então, isso pode fazer pode dar problema de conflito quando o leitor de tela for ler. E ele pode ficar confuso, né? E usar um linter. O que é um linter? É uma série de regrinhas que o seu editor de código ele vai usar para você fazer. Tipo, eu usar 4 espaços para fazer a tabulação do seu código. Usar, por exemplo, fechar um parênteses ou fechar uma chaves. Enfim, ele vai ter várias regrinhas que vão te ajudar a não esquecer. Por exemplo, se você esqueceu de fechar uma tag lá, ele vai deixar aquela tag vermelhinha para gritar lá se tiver algum problema. Então, a gente consegue ter esses retornos em tempo de desenvolvimento para ajudar a gente aí no nosso dia a dia. Boas práticas de CSS. Não utilize o Visibility Hidden. Por que a gente fala isso? Né? O Visibility Hidden é a mesma coisa que você está escondendo e não está escondendo de ninguém. Você está escondendo para quem está vendo. Né? Ou seja, quem é a pessoa que vê, não vai ver. Mas para o leitor de tela, continua visível. Então, a gente tem um problema, que assim, se você quer esconder aquilo, o leitor de tela vai revelar. Então, usa o Display None. Porque o Display None vai esconder tanto das pessoas que estão vendo aquele conteúdo, quanto os que estão usando tecnologia assistiva, né? O elemento esteja visível na página e você não quer que aquele leitor de tela não leia aquilo, a gente pode usar esse atributo área aí, chamado área hidden, e botar ele com um valor true, que aí o leitor de tela vai pular aquele conteúdo. Às vezes é um texto muito grande que pode atrapalhar a compreensão do seu fluxo, né? Que você quer que uma pessoa que necessite de leitor de tela tenha. Então, você pode esconder aquele conteúdo apenas para uma pessoa utilizadora de leitores. Então, você pode usar esse atributo área hidden que vai esconder só do leitor de tela, né? Já falei um pouco lá da parte do foco, mas evitar utilizar o outline none. Desculpa. Porque ele vai esconder, então, esconder aquele pretinho que fica em volta do foco, né, volta do botãozinho lá, para pessoas que têm baixa visão saberem onde está o cursor. Evitar alterar as ordens dos elementos. A gente pode trocar as ordens dos elementos via CSS, né? E isso pode prejudicar a compreensão do nosso usuário, principalmente usuários de leitor de tela. Então, tenham cuidado com isso, né? E evitar incluir conteúdo com CSS. O pessoal adora usar aquele after e before para colocar coisas com CSS, fica lindo visualmente, mas para o leitor de tela fica horrível. É horrível a leitura. Então, evitar
mesmo usar isso. E boas práticas com JavaScript, né? Então, lembra que eu falei para vocês? Quando for inserir lá no formulário, inserir aquele vermelhinho do erro, colocar aquele conteúdo para ele ser lido, né, pelo leitor de tela. Porque, às vezes, quando você insere alguma coisa por JavaScript, aquilo ali não entra na árvore de acessibilidade. E aí a gente tem um grande problema, porque aquilo ali não vai ser lido e a pessoa tem uma barreira que não vai conseguir preencher aquele formulário, né? E alguns scripts, né, não podem impedir a navegação de leitores por teclado. Por exemplo, tem scripts pesados que às vezes não deixam a pessoa navegar, fica lá carregando e a pessoa não consegue navegar, e isso dá um grande problema aí no seu fluxo, né, de navegação. E até mesmo um script, por exemplo, que inclua alguma coisa na página e leve o foco do seu leitor de tela para outro lugar. E aí a pessoa já se perdeu onde ela está na navegação. Isso pode ser um problema também, né? E que os scripts devem funcionar independente do dispositivo utilizado, né? Acabou que, agora que eu lembrei, que eu acho que eu pulei o princípio do robusto. O princípio do robusto, lá do porco, vou até voltar um pouquinho, que eu acho que eu pulei ele, não lembro se eu pulei ele. Mas o princípio do robusto, ele fala isso, né? O princípio do robusto não é muito para visualização do usuário, é mais para a máquina, que a gente tem que ter bastante compatibilidade entre o seu código. Então, o seu código tem que funcionar na maior parte das tecnologias assistivas. É difícil a gente colocar para funcionar em tudo, principalmente a Apple. A Apple é literalmente o terror de quem faz código de acessibilidade para front. Então, assim, é muito difícil você conseguir colocar tudo para funcionar. Apple, Google, Android, aí navegador, Internet Explorer também. Então, assim, tenta colocar o seu conteúdo para ter a maior compatibilidade possível, né, com navegadores, leitores, enfim. Tudo a gente não vai conseguir, mas o maior é possível. E essa boa prática fala sobre isso. Então, fazer com que o seu JavaScript ele consiga ser interpretado independente do dispositivo utilizado. Se for um telefone da Apple, se for um MacBook, se for um telefone Android, se for um notebook, enfim, né? E agora, eu vou falar de algumas ferramentas que a gente pode utilizar, né, para nos ajudar no dia a dia do desenvolvimento, né? Essa ferramenta é muito legal, que chama Axie Tools. Essa ferramenta, né, ela ajuda, porque quando a gente passa essa ferramenta no nosso site, ela vai te dar todo o relatório, né, de quais problemas de acessibilidade aquele site tem. E ele te dá possíveis soluções também. Ele sugere bastante alterações. Você pode corrigir isso fazendo isso. Então, ele consegue te dar essas alterações, e isso é muito legal, porque você consegue aprender bastante com esses, digamos assim, erros. E também ajuda a você colocar o seu site dentro daqueles níveis de conformidade que eu falei para vocês. Inclusive, ele diz qual é o nível de conformidade que você vai colocar se você fizer a sugestão dele X ou Y. Por exemplo, se você fizer a sugestão X, você vai estar dentro do nível de conformidade AA. Se você fizer Y, você vai estar dentro do AAA. Isso é muito interessante. Mas tem essa ferramenta Lighthouse, que ela, além de fazer tudo que o Axie DevTools faz, ela ainda faz coisas melhores. Porque além de fazer tudo isso, ela ainda ajuda melhorias como ela ainda analisa desempenho do seu site, SEO, segurança, boas práticas. Então, ele é uma ferramenta um pouco mais completa, né? Então, ela faz, além de acessibilidade, outras coisas, outras recomendações legais aí para a parte de desenvolvimento, né? Então, é uma ferramenta que é muito legal para quem usa aí, para quem roda front-end aí no dia a dia. O Contrast Checker. Ela é muito legal. Lembra que eu falei muito da importância do contraste? Né? Essas ferramentas, eu botei essas duas aí, né? Elas são muito importantes. Você coloca a cor que você está usando por exemplo, na letra e do fundo,
e ela vai te dizer qual é se o contraste dela tá ok. E eu gosto muito dessa primeira que eu coloquei aí na esquerda, que ela ainda te diz qual é o nível de conformidade que esse contraste tá. Porque essa da direita, ela só diz qual é o nível de contraste. Qual o nível de contraste. Então, tipo, essa primeira aí que eu coloquei, ela é bem legal, porque além do contraste, se tá ok ou não, ela ainda diz o nível de conformidade. Então, é bem interessante. Só um momento. Desculpa. Então, ela é uma ferramenta muito interessante aí pro nosso dia a dia, né? Para na escolha, principalmente das cores que a gente vai usar. O Red Mappings. Lembra que eu falei para vocês que os títulos, eles ditam o fluxo e o entendimento da nossa página? Tipo, se eu navegar só pelos títulos, eu tenho que entender qual é o conteúdo da página? O Red Mappings, ele ajuda muita gente. Porque é uma extensão que, quando eu abro, ele vai mostrar todos os títulos da página. Ele vai mostrar qual é a hierarquia, vai mostrar tudo. E aí você consegue ver se seu fluxo está correto. Ele é uma extensão muito legal, né, para você ver. Você consegue ver se os seus títulos estão de maneira correta, a hierarquia é correta. E a parte legal é que você vai entender se um leitor de tela não vai ter qualquer tipo de barreira, ou então o seu site está legal. Uma curiosidade que eu, vou ser sincera, tem tempo que eu não abro essa ferramenta aqui. Mas eu estou usando o Google Slides aqui agora, né? Para fazer essa apresentação. O Google Slides, ele não tinha nem H1 há um tempo atrás. Eu não sei se já melhorou isso. Porque agora eu estou no computador do meu trabalho, então eu não tenho baixado essas ferramentas. No meu pessoal eu tenho, um dia eu vou abrir de novo para ver se eles já melhoraram. Porque tinha algumas ferramentas, depois eu falo, mas tinha alguns aplicativos, alguns sites que eram bem ruins, que estão melhorando bastante. Eu não sei se ele já melhorou sobre isso. E vou falar também um pouquinho sobre as nossas estrelas, né? Afinal, parte da acessibilidade, a coisa mais importante são os leitores de tela, né? Primeiro aí que eu estou falando é o NVDA, ele é o mais famoso, né? Ele é um leitor de tela que ele vai pegar toda a sua tela, ele vai ler, inclusive, o sistema operacional, né? Além de navegador, enfim, tudo que você está vendo. Ele basicamente serve de modelo para os demais, né? Só que ele tem um problema, ele só funciona no Windows, né? Então, essa é a maior barreira dele, né? Mas é de graça, você consegue ir lá no site dele baixar, e ele é um leitor de tela muito bom. O JAWS, ele é perfeito também, é muito bom, assim como o NVDA, só que ele é pago. Então acaba não sendo uma opção viável para muita gente, né? Já quem usa Linux, né, e principalmente quem faz desenvolvimento front-end, que basicamente vai usar a página de web, o Screen Reader, ele é uma extensão do Chrome. Então, pode ajudar bastante para quem usa Linux usar esse Screen Reader, né? Já o TalkBack e o VoiceOver são leitores de tela da parte mobile. O TalkBack é do Android e o VoiceOver, ele é da Apple, tanto para Mac quanto para iPhone, né? E por que eu coloquei o DOSVox aí? Com certeza, assim, eu posso dar 90% de certeza que ninguém conhece o DOSVox. Mas o DOSVox, ele é muito legal por quê? Porque o DOSVox, ele é brasileiro. Ele é um leitor de tela brasileiro. Ele foi desenvolvido na UFRJ, né? Aquela parte que a carioca tem orgulho, né? Foi desenvolvido lá na UFRJ. É um leitor de tela que já recebeu muitos prêmios, né? Inclusive, tem algumas distribuições do Linux que estão vindo com DOSVox já, com DOSVox e leitor, também tradutor de Libras incluso. Já ganhou muitos prêmios internacionais e está fazendo muito barulho fora. Só que a gente tem a síndrome do vira-lata, né? Então, a gente acaba conhecendo mais as soluções de fora do Brasil do que do próprio Brasil. E eu conheci uma pessoa que trabalha no projeto do DOSVox e foi muito interessante, que a pessoa assistiu minha palestra e a pessoa se sentiu lisonjeada de eu estar falando do DOSVox. Porque ela falou assim, cara, eu nunca conheci ninguém, eu já assisti muita palestra de acessibilidade e ninguém falava do DOSVox. Aí eu falei assim, cara, legal, porque assim, eu testei o DOSVox, é muito legal. Sim, eu achei uma solução muito legal e usei durante um bom tempo. E aqui, como eu falei, que eu ia deixar alguns links para vocês, né, para se aprofundar aí no assunto, né? Tem bastante coisa legal aí sobre acessibilidade para vocês lerem, né? E
Vocês estão preparados para criar sites mais acessíveis? Eu espero que eu tenha conseguido aí tocar um pouquinho o coração de vocês sobre acessibilidade, de vocês pensarem aí um pouquinho sobre como tornar a web mais acessível, e não só a web, pensem também no dia a dia das pessoas, como vocês podem fazer para melhorar a vida das pessoas. Como eu falei, o meu pai era uma pessoa deficiente, e eu tentei andar com ele de metrô aqui, foi um inferno para poder andar de elevador com ele, tipo, é tudo muito distante, e para uma pessoa que tem deficiência é horrível para andar. Então, assim, pensem como você pode melhorar num todo a vida das pessoas. Então, eu agradeço muito a todos vocês. Mais uma vez aí, eu vou mandar um link para o pessoal da organização aí do Speaker Deck. Fiquem à vontade lá para baixar as apresentações. E também fiquem à vontade para me adicionar nas redes sociais, né? @mocraveirodev em todas as redes sociais. Obrigada. E aproveitando em Libras, obrigada. Um abraço e um beijo. Obrigado, Mônica, pela palestra, foi incrível. Muito bom ver os tópicos que abordou. O pessoal aqui gostou bastante, bateu bastante palma, eu acho que não deu para ouvir, né? Palminhas e Libras também, ó. Ah, muito bom, muito bom. Temos um sorteio agora que vamos realizar para a palestra, e depois a gente vai abrir um pouquinho de tempo para dúvidas. Algumas serão online, eu acho que terão algumas do auditório também, mas primeiro vamos fazer o sorteio para que as pessoas que forem sair para o intervalo do almoço e não forem ter dúvidas já poder prosseguir. A gente pode levar aí também. Temos já dúvida no online. Alguém também gostaria de fazer dúvida no presencial para a gente? Perfeito. A gente já deixar na fila, então. Vamos começar pelo presencial, a gente passa para o online depois. Alô, alô? Mônica, tá escutando? Perfeito. Meu nome é Gustavo e eu tenho uma pergunta em relação à manutenção de design system. Eu não estou aparecendo na câmera, mas eu estou aqui, tá? E, assim, a gente sabe que design system não envolve só o time de design, né? Envolve o time de tecnologia ali também. E, além disso, a gente sabe que tem uma biblioteca de componentes, né? A gente tem vários botões, a gente tem vários text fields, enfim. E esses componentes passam por diversas atualizações, né? Com uma certa frequência. E eu queria saber de você, como que a gente consegue garantir essa acessibilidade nessas mudanças? A gente deve passar por várias checagens antes de implementar, deve envolver só o time de design, deve envolver o time de tecnologia também. Enfim, eu queria saber o que é que você tem para falar em relação a isso. Eu acho que é uma construção como um todo, né? Até como eu falei, tipo, é multidisciplinar, não tem como. Né? Tem que ser construído. Lembra que eu falei lá? Tem que estar na rotina. Desde quando eu for começar a construir tudo. Então, você tem que pensar como vai construir aquilo, quais são os gargalos que você pode ter de acessibilidade ali. Ah, eu vou construir, por exemplo, vou construir um carrossel. Ah, mas esse carrossel vai ter quantos slides?
aquilo ali pode prejudicar a navegação? Não é melhor botar um botão em cima para eu pular aquele carrossel se eu quiser? Aquele carrossel dentro dos slides vai ter link, vai ter texto, o texto é muito grande. Então, essas coisas, você tem que começar a pensar como que aquilo poderia ser um gargalo de acessibilidade. Ou então, dentro do seu site, tem um texto muito gigantesco. Quanto tempo o leitor de tela vai passar lendo aquilo? Aquilo ali seria bom, aquele texto? Ou então, tem como... Lembra que eu falei lá do área hidden true? Se eu esconder aquele texto, vai prejudicar a compreensão de uma pessoa que está usando um leitor de tela? Então, você tem que pensar dessas formas. Então, é um pensamento multidisciplinar. Tanto o pessoal lá que está fazendo os copies, o UX Writer lá, que está fazendo os copies, pensar que, se eu tirar aquilo, tem algum problema? Porque realmente é um texto muito grande, de repente isso pode prejudicar. A pessoa não vai querer ficar lá, tipo, sei lá, 10 minutos esperando o leitor de tela ler tudo. Então, assim, é realmente um pensamento multidisciplinar, principalmente quando se trata de system design. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço. Vou ler a pergunta aqui, do Rafael Vinícius Nunes. Bom dia, Mônica, tudo bem? Poderia comentar um pouco mais sobre a questão legal e a multa que citou? Queria saber mais sobre os marcos legais de acessibilidade digital. Então, deixa eu a pergunta na tela, porque são muitas, eu posso esquecer. Sobre a questão legal, essa lei, e como eu falei, infelizmente é uma lei que não tem muita fiscalização, né? Como eu falei, no meu caso, era uma empresa internacional, então a gente teve uma notificação internacional, mas aqui no Brasil eu não vejo muita fiscalização, né? E geralmente a multa aqui no Brasil é sobre o lucro da empresa. Então, é uma multa bem doída quando é colocada. Então, é uma multa bem doída, então o pessoal tem que se preocupar. Só que o único ruim é que, às vezes, só tem fiscalização quando tem denúncia. Então, é uma coisa que a gente, infelizmente, não tem muito o que falar. E sobre os marcos legais de acessibilidade, o interessante é que, assim, eu dou essa palestra há muito tempo. Eu dou essa palestra desde 2020, né? E eu vejo que teve muita mudança aí de pensamento na parte de acessibilidade, né? Muita mudança sobre que as pessoas falam sobre acessibilidade, né? Como um todo, e no pensamento mesmo das pessoas. Hoje em dia eu vejo muito mais gente preocupada em acessibilidade. Lembra que eu falei, eu até esqueci de citar, mas que eu falei que tinha alguns sites e alguns aplicativos que eram horríveis de acessibilidade e hoje em dia estão melhorando? Um deles era o iFood. Era impossível, lá em 2020, navegar com leitor de tela no iFood. Eu não consegui. E olha que eu estava vendo o que eu estava fazendo e ouvindo, eu não estava conseguindo chegar onde eu queria. Era impossível. Hoje em dia, tá ótimo navegar com no iFood pelo leitor de tela. Então, assim, é muito legal que, assim, os marcos de acessibilidade estão mudando muito a cabeça das pessoas. E não só na parte digital, tá? Os marcos de acessibilidade estão fazendo também com que as pessoas mudem também o dia a dia. Algumas coisas, eu estava lendo algumas coisas sobre acessibilidade, tipo, no geral. Eu tenho a mãe de uma amiga minha, ela é arquiteta, né? E ela estava lendo algumas coisas sobre acessibilidade, e quando ela começou a conversar comigo por conta disso, e ela estava lendo algumas coisas principalmente sobre portas, né? Principalmente porta de abertura de comércio, tipo de abrir para dentro e para fora, tipo qual é o ideal, e por que quando você entra, a porta abre para fora, e quando você sai do estabelecimento, a porta abre... Aliás, quando você vai entrar, você puxa a porta, e quando você sai, você empurra a porta. Porque geralmente você sai e você tá com coisa. Então, tipo, isso bem ou mal é um tipo de acessibilidade. Não é acessibilidade para uma pessoa com deficiência, mas é um tipo de acessibilidade. E, então, tem essas coisas que estão mudando no pensamento das pessoas. Então, esses marcos legais, assim, tanto no digital quanto para fora, estão mudando muita coisa. Eu acredito, assim, que está evoluindo, tem muito que evoluir ainda, mas está evoluindo bastante e está indo para um caminho muito legal. Assim, infelizmente, meu pai faleceu
mas tinha muita coisa que eu já vi que mudou para ele, como uma pessoa com deficiência. Eu tenho uma prima que tem deficiência cognitiva. Quando eu comecei a fazer matemática, foi justamente... Eu sou especializada em necessidades especiais, né? Eu tenho especialização, pós-graduação, na parte de necessidades especiais e na licenciatura, porque eu queria dar aula para pessoas como ela. Foi aí que eu comecei a gostar dessa parte de acessibilidade, né? Eu aprendi Libras nessa época, eu aprendi a Braille, eu não sei ler com o dedo, mas se eu ver uma coisa escrita com Braille, eu sei ler. Então, naquela época, tipo, do que eu aprendi naquela época, eu tô vendo como é que estão as coisas hoje, sabe? Me dá muito orgulho de ver como o pensamento das pessoas mudou e de como as coisas estão acontecendo hoje em dia. Oi? Então, muito obrigado, Mônica. Queria agradecer muito pelo tempo que você disponibilizou para conversar com a gente sobre os assuntos que trouxe, sobre a importância que é ter acessibilidade nas aplicações e sites. Bom, gostaria então de deixar abertas as portas, né, para alguma próxima edição que queira vir também, nós entraremos em contato.